pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 10º episódio do Pod Slim. Hoje nós estamos comemorando esse episódio em grande estilo, com uma convidada muito especial que eu já queria ter trazido aqui há muito tempo e hoje finalmente ela está aqui conosco. Antes de eu falar quem é, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem os sininhos para receber as notificações e compartilharem, chamarem mais gente, mais pessoas para poderem aprender, para poder obter informações valiosas sobre saúde, sobre estilo de vida, sobre inspiração. Esse episódio está demais, tá bom? Eu vou já agora falar para vocês um pouquinho do currículo da nossa convidada, para vocês babarem só, tá? Presta atenção, enquanto isso vão chegando, tá? Chama o pessoal, onde você estiver, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, põe todo mundo para poder assistir esse episódio. Vamos lá? Então, a nossa convidada, ela é nutricionista formada desde 2006, pós-graduada em nutrição clínica, mestre em biomedicina, coordenadora do curso de nutrição da Unig Campus 5 Itaperuna e também membro da equipe interdisciplinar da Clínica Sanum, no Rio de Janeiro. Ela é a doutora Denise Carvalho. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer recebê-la aqui. Ai, obrigada, Melissa. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com você, né? Finalmente. Para a gente trocar essas ideias aí, informações a respeito da saúde, nutrição e o que for mais necessário para enriquecer aí, né? Todo esse público que nos assiste. Então, gente, nós vamos falar sobre nutrição em geral, é óbvio. A doutora Denise tem muita coisa para compartilhar com a gente, mas a gente vai tentar dar um foco para a nutrição das mulheres 40 mais, tá? Então, vão ser coisas preciosas e muitos mitos que a gente vai colocar por terra aqui, tá bom? Doutora, vou começar então, para a gente bater nosso papo, que vai ter muita coisa para a gente falar. Começando com a primeira pergunta, a gente sabe que a partir dos 40 anos existe uma série de alterações hormonais, metabólicas, né? Queda de estrogênio, a mulher começa a ter queixas de uma dificuldade de perder peso ou um maior ganho de peso, né? Algumas alterações aí na composição corporal. E eu queria saber como que essas alterações impactam as necessidades nutricionais da mulher nessa idade. Então, Melissa, essa transição, né, dos 40 para os 50 e por aí vai, há muitas mudanças, né? E com isso, alterações bioquímicas, metabólicas, né? Não só também emocionais. A mulher carrega um peso, né, de toda essa alteração, mexe com sensibilidade, irritação, autoestima. E mais do que nunca é importante se pensar no que ela come, no seu cardápio, na sua ingestão diária. Então, eu sempre digo que essa preocupação tem que vir antes, né? Geralmente o que a gente recebe no consultório, você deve saber muito bem disso também, é as pessoas procurando essa ajuda quando os sinais já estão ativos, vamos dizer assim. E essa meia-idade que começa nos 35 e vai até os 50, é um momento de muita alteração. Então, se a mulher se preocupar em tomar conta, em cuidar antes de entrar nesse processo, seria ótimo. Nem sempre acontece, a gente sabe disso. Mas o que eu acho muito importante nessas mulheres 40 mais, 50 mais, principalmente, vários nutrientes são importantes, mas mexer na alimentação. Foco no que ela ingere, de macronutrientes e micronutrientes, principalmente colágeno e cálcio. Eu acho os principais, né? Porque a perda de colágeno, né, a partir dos 40 anos se acentua em mais de 10% e daí por diante só piora. O cálcio, né, deficiência de vitamina D, a gente vê aí, né, em praticamente todos os pacientes. Baixíssimos, isso impacta diretamente na saúde óssea da mulher. E junto com isso, as alterações hormonais que fazem com que a mulher ganhe mais peso, né, ela fica mais propensa a ingerir alimentos mais calóricos, diminui a atividade física, isso é péssimo. Eu acho que
a gente vai falar isso mais à frente, mas que é muito importante a atividade física, a musculação nessa fase da vida. Alguns nutrientes são mais, assim, precisos, como a vitamina B12, né, que está envolvida aí em contração muscular, em várias, né, prevenindo hipertensão, que é muito comum nessas mulheres, né, acima dos 40, e vamos dizer assim, outro nutriente muito importante, o ômega 3, eu acho super importante, um antioxidante poderoso, dá uma freada na oxidação, né, dos radicais livres, que previne o envelhecimento, também precoce. A vitamina A, retinol, porque já é da idade a gente enxergar menos, né, e a ingestão baixa da vitamina A acelera esse processo, e a gente tem, tudo isso que eu estou falando está ligado à alimentação também. Então, a gente direcionar essa alimentação para esses nutrientes que são mais requeridos, vamos dizer assim, nessa faixa de idade, junto com uma alimentação balanceada, claro, né? Então, doutora, você já começou citando muito, que é de muita curiosidade, todo mundo quer saber dessa questão de suplementação, cálcio, B12, né, ômega, magnésio super importante. Mas assim, no contexto da alimentação, tem como já, na alimentação, nos nutrientes, a gente já começar a ter esse aporte para depois suplementar? O que você acha dessa questão de suplementação e alimentação? As mulheres não estão invertendo muita coisa, não? Tomando comprimido demais, querendo cápsula demais, comendo a comida de menos. Como é que você enxerga Então, Melissa, o meu atendimento, eu acho que toda nutricionista preza por isso, é individualizado. Então, assim, eu coloco muito na vida da pessoa o que ela realmente necessita. Claro que isso é através de muita conversa e também de exames bioquímicos. Eu jamais vou suplementar alguma coisa que não seja necessário só por moda, né? Que hoje a gente está vendo muito isso. Então, eu sempre converso muito com o meu paciente, entendo a vida dele, a rotina, o que é mais necessário, as queixas, né? Muitas vezes a gente não precisa nem de exame, né? Através de uma queixa, a gente já direciona aí um suplemento ou outro. Mas eu sempre digo, suplemento, a própria palavra já diz. Suplemento, quer dizer que é além da alimentação. Então, não adianta tomar um monte de suplemento e não comer direito, né? Tá jogando dinheiro fora. Então, primeiro a gente acerta a alimentação. Junto a isso, necessariamente, a suplementação. Então, assim, eu acho válido, não sou contra, muito pelo contrário. Já fiz vários cursos de suplementação, de nutrição funcional, esportiva, e acho que é válido, principalmente para essas mulheres 40 a mais. A gente falou do colágeno, né, e do cálcio, e vitamina D, magnésio, ômega 3, que eu falo que tem que tomar até a missa de 7º dia, não pode parar nunca. Então, assim, são coisas que a gente vê hoje na mídia, né? Pessoas influenciadoras, pessoas que não têm muita relação com a ciência, falando e as pessoas acreditando e indo... Querendo imitar. Porque o suplemento não precisa de prescrição, né? Dependendo da dose, não precisa de prescrição. Então, qualquer um pode chegar e comprar. E a gente sabe, né, que... O que funciona para um pode não funcionar para outro, E às vezes né? nem é necessário. Às vezes está fazendo um xixi caro, né? Exatamente. Então, é uma coisa assim que eu sempre falo. Não, necessariamente, primeiramente, no primeiro momento, não tem nenhum paciente que saia suplementado. Né? Primeiro, converso, entendo, acerto a alimentação, espero os exames, daí por diante eu vou direcionando o que é necessário. Mas com certeza tem seu lugar. Com certeza. Ah, que legal. Então, você também falou na primeira perguntinha dessa questão do ganho de peso, que é alteração comprovada pela deficiência hormonal mesmo de estrogênio, né? Na verdade, não sei nem se é um aumento do peso, mas uma mudança daquela composição, né? A mulher, às vezes, ela chega num consultório falando, doutora, eu tô fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz na minha vida e agora eu tô engordando. Ou então, eu faço a mesma coisa de sempre, mas antes eu conseguia ficar uma semana sem comer nada, fazer uma dieta e perder, e hoje eu não consigo perder mais. O que acontece, Melissa, é que essas mulheres, elas refletem muito o que foi lá atrás. E a vida anda. Sim. A gente vai envelhecendo. Nem tudo que era absorvido antes é absorvido agora, como quando jovem. A vida que ela tinha ativa...
Ela não tem mais. Então, assim, ela continua comendo o que ela comia, mas ela ficou mais sedentária, Mais ela é mais estressada. preguiçosa, mais irritada. Uhum. Claro que isso tem a ver com as mudanças hormonais, as alterações hormonais, e a genética influencia muito nisso, né, na velocidade, na intensidade desse processo. Mas o que ela tem que entender é que com o envelhecimento, tudo no corpo envelhece. Então, se você está com mais idade, a tendência é você absorver menos, metabolizar menos, gastar menos. E aí, se você não ajusta a sua alimentação a isso, tô comendo a mesma coisa. Não, mas você não tem que comer a mesma coisa. A não ser, eu sempre digo, é gasto energético. Você comeu, que produziu o que você gastou, ok, para manter peso. Quer perder peso, tem que haver déficit. Né? E não é só parar de comer, é muito pelo contrário, é comer melhor. E meus pacientes sempre falam isso, eles pegam a dieta e falam, nossa, mas eu vou comer mais do que eu comia antes, como é que eu vou emagrecer? Mas eu sempre falo, mas onde você viu que emagrecer é ficar sem comer? Né? Porque aí vai por um processo que eu acho muito pior, a pessoa restringir muito a alimentação no desespero de emagrecer e perder o que não tem que perder, que já é péssimo. Né? A gente já vai perdendo massa muscular a partir dos 35 anos, e essa perda de massa muscular também acentua esse ganho de peso, porque a massa muscular é uma máquina de queimar gordura. Né? Então, se você tem menos massa muscular, a tendência é você armazenar mais gordura. Então, para reverter isso, a gente faz um encaminhamento nutricional para essa fase, e também o gasto calórico em atividade física. São contas, é conta. É matemática. Agora, é matemática. Agora, 100 calorias não quer dizer uma barra de chocolate, né? É o que todo mundo posso comer 1000 calorias. Vai lá, come 2 barras de chocolate, um hambúrguer, não é isso. Né? Você direcionar também os nutrientes necessários, a qualidade, né? que estão numa alimentação equilibrada e saudável. E é isso. Então, isso que você acabou de falar, acho que vale muito a pena falar desses mitos, né, que essa mulher acima dos 40 tem, ou então qualquer pessoa, né, dessas loucuras que elas fazem, né, que a gente, né, fala assim, elas, mas homens também, as pessoas tendem a fazer restrição, né, ficar sem se alimentar para perder peso, fazer essas dietas loucas, super restritivas, ou então não focar na caloria, mas não focar na qualidade do alimento, né? Igual você acabou de falar, come 1000 calorias, tá maravilhoso. Baixas calorias, uma porcaria. Que na verdade, Melissa, se não houver alteração do estilo de vida, não adianta. Não existe remédio, não existe cirurgia, não existe suplemento que vá manter isso a longo prazo. Então, eu sempre digo que a mudança do hábito alimentar, a reeducação alimentar, é o que não é para emagrecer, não, é para viver. Né? Se você quer viver muito com saúde, tem que ter alteração no seu estilo de vida. Então, essas alterações, assim, de fazer restrição, de medicação, eu não sou contra, eu acho que tudo tem sua indicação. Não acho que é válido a pessoa usar de algum artifício para emagrecer sem essa mudança, né? Mesmo aquele que faz o uso de um remédio ou de uma cirurgia, ele tem que, nesse momento, ter a mudança, senão ele vai jogar aquilo fora. E aí, não também suportar uma dieta restritiva, porque eu acho que, assim, eu sempre falo isso também, quem está me ouvindo e me conhece aí sabe, restrição gera compulsão. É uma coisa que você não consegue levar a longo prazo. Né? Uma hora seu corpo vai pedir aquilo. E vai pedir e vai vir igual um trator. Faz um efeito rebote. Efeito rebote, então você vai ficar com uma restrição que vai te gerar uma compulsão, além de perder coisas junto com a gordura que não é necessário perder, que é muito mais difícil de conquistar nessa fase da vida. Né? Você vê, uma mulher malhando direitinho, comendo direitinho, ela pode ganhar de 350 a 500 gramas de músculo por mês. Enquanto o homem é muito maior. Você imagina, você perde isso numa dieta restritiva em 1 semana, 2 semanas. Então, é inacreditável como as pessoas ainda caem nesses equívocos, nessas armadilhas. Né? E assim, você me perguntou de mito, assim, não digo mito, mas uma dica é assim, não existe alimento, um alimento específico. Existe uma mudança geral. Então, assim, não tem nada
que a mulher tenha que deixar de comer depois dos 40. Isso não existe, né? Isso não é, a gente não faz terrorismo. Nutricionista, aliás, não tem que fazer, porque a gente foi treinada, né? A gente estudou para ensinar a comer e mostrar o valor dos alimentos. Então, não tem essa de a mulher não pode comer isso. Ela pode tudo, tudo que lhe convém. Né? Então, assim, eu sempre falo também, é uma coisa que eu repito muito, gosto de dizer e repetir, que você pode tudo, desde que o que não seja bom não seja o seu hábito. Então, assim, Denise, final de semana eu gosto de tomar uma cervejinha com meu marido, um vinho, comer uma pizza, qual o problema? Sim. Você vai comer pizza e tomar cerveja todo dia? Aí não dá. Mas eu acho, Melissa, que você sair de um círculo social por causa do seu estilo de vida, você vai deixar ou um ou outro. Sim. Porque não combinam. Você nunca vai estar no meio que todo mundo pensa igual a você, quer as mesmas coisas que você. Então, é você ajustar isso e levar com o que você precisa para o seu meio, né? Como também trazer as pessoas, né, que não estão no seu meio, por exemplo, faz uma reunião em casa, sirva coisas saudáveis também. Sim. Né? Porque geralmente eu falo isso aniversário de criança, você não vê um suco natural, né? Você não vê um sanduichinho, não precisa ser um sanduichinho com pão integral, que é maravilhoso, mas assim, pode ser, mas um sanduichinho com coisas saudáveis, né? Então a criança, ela já vem, a mulher que chega nos 40 mais cheia de problema, ela foi uma criança também criada no meio de problema, de um convívio e de um costume que todos nós, eu fui, você deve ter sido também, mas só que as coisas foram mudando, você vê as doenças crônicas avançando, tudo isso fruto de um desequilíbrio, né, alimentar, de obesidade, e tudo isso causada puramente por alimentação. Então, é uma coisa que a gente tem que ver hoje, a gente está falando de 40 a mais, mas é uma coisa que tem que ser vista lá embaixo. Com as minhas grávidas eu falo isso, com as crianças que eu atendo, e a gente vê tanta mudança, como é legal você ver como o alimento traz benefícios, que quando a pessoa vai por esse caminho, ela não quer sair mais. Eu sempre falo, Denise, que um hábito bom puxa hábito bom e vai puxando, quando você vê, tá todo mundo envolvido, exatamente, né? Começa com você. É muito interessante isso, é bonito de ver, né? E essa mudança também, Melissa, que a gente fala da mulher, geralmente ela tá casada, né? Ou ela tá num relacionamento, ou não, ou com família ou não. Essa mudança é dentro de casa. Tudo que eu falo, eu passo, não é para você não tem comida separada, é comida da sua família. Porque se você quer bem para você quer bem para quem você ama. Sim. Então, não tem que separar a comida. Eu sempre falo isso. Então, o que você botar no seu... Claro que o dela é direcionado nas calorias e quantidades para ela, mas o alimento que está ali é o alimento da família. Então, tem que também ter essa percepção, né? Não, tô fazendo para mim, mas eu também tenho na geladeira coisas que não são saudáveis para o dia a dia. Não tá certo, né? Não faz porque uma sentido. hora que ela tem um estresse, um aborrecimento, ela vai lá naquela coisa, porque é o que vai trazer aquele prazer, falso prazer imediato. E depois vai virar o arrependimento, né? Sim. Com certeza. Que legal. Muito bom, né, gente? Estamos batendo um papo delicioso aqui. Então, a gente falou de suplementação e eu acho que é uma dúvida muito frequente. O que você acha do uso da creatina, do whey para essa mulher nessa fase da vida? O que você pensa sobre isso? Que sempre tem essa dúvida, né? Melissa, eu acho que creatina todo mundo deve tomar. 40 a mais, então, muito importante. Creatina é um dos suplementos mais estudados hoje em dia. Tem muita evidência científica. Muita evidência. Antigamente, que era bem recente, a gente usava creatina só para atividade física, né? Para depósito de energia intracelular, força. E hoje a gente sabe que está ligado ao sistema nervoso central, prevenção de Alzheimer, demência, imunidade. Cognição, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria usar, salvo alguns, né, pacientes ou pessoas que não devem usar, problema renal e outras coisas mais que a gente sabe que é prejudicial. Então, assim, mesmo usando a creatina, tem que ter a dosagem certa, né? Sim. Tem que ter acompanhamento, né? Não é ir lá comprar creatina, vou tomar creatina porque a Denise falou que é bom. Tem que saber a dosagem que a pessoa precisa. Então, a gente tem o uso de creatina em dosagens mínimas, máximas, dependendo do esforço físico, da idade,
A gente pode prescrever creatina até para criança hoje, né? Para Legal. necessidades, né? Que é difícil, a gente não suplementa a criança, né? Mas a creatina, em certos casos, a gente pode até suplementar. O whey, eu acho muito válido o uso, principalmente quando a pessoa não tem tempo para comer. É facilitador, né? Facilitador, não tem tempo, estou em plantão, eu preciso ter uma alimentação saudável que me forneça a proteína necessária, e aí o whey é uma coisa fácil. Também numa questão de atividade física, de aporte calórico energético de proteína, só que eu sempre priorizo a proteína alimentar, porque ela é muito mais biodisponível, né? Certo. E aí, eventualmente, ou quase sempre, quando necessário, eu coloco o whey. E eu acho que isso é uma coisa muito importante você ter perguntado, porque também se usava o whey no pós-treino, até bem pouco tempo a gente ouvia muito, né? Eu tenho que malhar e tomar whey. E a construção muscular, Melissa, ela acontece até 24 horas depois que você teve esforço de resistência, né? Esforço físico. Então não adianta você tomar um copo de whey, ou uma dose, 2 doses de whey pós-atividade física e não ter esse aporte proteico ao longo do dia. Então, assim, tomou whey, mas ficou, sei lá, 5 horas sem ingerir proteína, foi dormir sem ingerir proteína, acordou com uma refeição rica em carboidrato. Então, assim, esse whey tá servindo para quê? Para nada. E não é barato, você sabe. Um whey bom, a gente teve uma polêmica agora de um monte de marca aí falsas, né, dizendo que tinha e não tinha. Aí você vai comprar um que é puro, não é uma coisa barata. Eu sou fã do ovo, por exemplo, uma coisa fácil, é uma proteína completa, com os aminoácidos todos ali, uma coisa que todo mundo pode comprar e ter. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem acesso. Denise, eu adoro whey, ok, posso colocar whey, não tem problema nenhum, mas eu quero primeiro que você tenha essa ingestão na sua alimentação, e a gente usa o whey como uma suplementação, ou às vezes como refeição, no caso da pessoa não ter essa disponibilidade da refeição na hora necessária. Muito bom. É isso aí, vou até olhar para o público para poder falar o que a doutora Denise quis dizer com isso, né? É a questão do fracionamento, né, Denise? Porque isso é muito importante. Tomou o whey, né? Que tem muita gente que vai para academia, que vai sem acompanhamento, que quer ser igual ao outro, que fica querendo fazer maluquice, né? Baseado no corpo do outro, no shape do outro, e vai para o whey, para as porções de whey, e esquece ao longo do dia de comer certo, né? Porque não tem um auxílio, não procura a Nutri, não tem esse acompanhamento. É loucura, fazendo loucura. E às vezes causando até um problema, né? Eu já tive pacientes com proteinúria por excesso de sobrecarga, né? Proteína. E aí, se não percebe, né? A coisa progride e alcança dimensões imensas. Uma coisa grave mesmo, né? Porque pensa, vende ali numa loja, é natural. Todo mundo toma, na internet natural, tem igual a fruta, é maravilhosa, natural, mas tem frutose, que é açúcar. Aí a pessoa fala, eu não jantei, não tive fome, mas comi 3 frutas. Você jantou. Você jantou um pratão. Então, assim, muita coisa da nutrição que é legal a pessoa saber que não só por ser natural e saudável é liberado à vontade. Sim. Tudo tem dosagem, né? Por isso que necessidade. E por isso que tem os especialistas aí para isso, para poder auxiliar a gente. Muito bom. Deixa eu te fazer outra pergunta, Denise, sobre, eu acho assim, que a principal dor da mulher, a gente até falou no começo, mas acho que vale a pena a gente explorar mais isso, da mulher 40 a mais, essa questão que ela chega no consultório, né, falando com o nutricionista, que ela quer emagrecer, a questão é perder peso, e ela, né, quer perder peso de qualquer jeito, e como é que assim, qual que seria uma estratégia como é que você abordaria essa mulher nessa questão de emagrecimento mesmo? Alguma coisa mais específica, assim, claro que olhando a individualidade de cada um. Não sei se você sente que é essa dor mesmo, né, de querer emagrecer de qualquer jeito, de querer voltar ao corpo antes de casar, isso que eu acho loucura. Às vezes a mulher tá com 40, quer voltar ao corpo de solteira, porque voltar aquele peso, aquela neura com um número. Mas eu acho que isso a própria mídia força a mulher, né, a ser assim, né? Ela olhar o outro que tá melhor, ou que tá pior, a blogueira que tá lá. Que teve acabou de ter neném, que tá... Exatamente, que por trás daquilo tem toda uma indústria, né, patrocinando para exacerbar a venda de um produto e tal.
Eu sempre falo com essas mulheres, Melissa, que é mudança. Então, assim, é impossível a pessoa não emagrecer se ela não tiver um problema metabólico ou endócrino. Uhum. Você sabe disso mais do que eu. Uhum. Então, assim, se ela chegar com vontade de mudança, Uhum. e primeiramente eu tento entender todo esse contexto, né, o dia a dia, eu converso muito com minhas pacientes, Uhum. às vezes eu atendo uma paciente, ela volta depois de 10 anos, eu sei da festa que ela foi e comeu uma coxinha, ela fala, Denise, mas você lembra? Eu falei, eu lembro que você me contou isso. Então, assim, eu presto muita atenção. Uhum. Para que isso? Para entender o que ela vive, como ela Uhum. vive e me colocar ali Uhum. fazendo escolhas, fazendo concessões, fazendo Uhum. ela entender o quanto ela erra, o quanto ela acerta. Uhum. E aí, com essas informações, eu monto um plano para ela, dentro do contexto dela, do que ela tem, do que ela pode. Uhum. Porque, assim, eu posso fazer cardápios, Melissa, que custa, sei lá, não tem ideia de preço por porção, que custa nada, nada, entre aspas, né? Uhum. Arroz, A feijão, carne, comida mesmo. legume, alface, posso fazer um que custa, sei lá, R$ 500, com alimentos funcionais, com Uhum. coisas que a gente não acha no dia a dia. Uhum. Isso tudo tem público para tudo, mas o que eu deixo sempre claro é que não precisa disso. Uhum. Né? O simples é o que funciona. Uhum. Ah, mas eu quero comer cranberry, eu quero Uhum. comer, sei lá, castanha, não sei Uhum. aonde. Ok, pode comer o que quiser. Mas não precisa. Você pode Uhum. comer o açaí, que tem muito mais antioxidante que, né, Uhum. que o cranberry, blueberry, Uhum. e que é muito mais barato pra gente, Uhum. porque é nosso, Aham. né? E as castanhas, a gente tem, nossa, a castanha do É. Brasil, né, do Pará. Uhum. Tudo isso é fazendo a pessoa entender, porque ela acha que fazer dieta é caro, Uhum. né? Não Geralmente existe. acha que é caro. Uhum. E eu, no meu consultório, eu tenho pacientes de todos os níveis sociais. Então, assim, isso é um mito, Mito. né? De achar que dieta é caro, nunca Uhum. é. Mas não tem como a pessoa não perder peso. Por isso que eu peço os exames, porque eu Uhum. sempre falo assim: a minha primeira consulta é informação e eu elaboro o plano. E eu só faço a avaliação uma semana depois. Aham. Então, quando o paciente volta, eu falo assim: eu não quero que você faça nada. E a primeira coisa que essa paciente fala, o meu metabolismo é lento. Uhum. Eu falo assim, ok, vamos esperar então que eu quero que você me mostre isso. Você Uhum. vai fazer o que eu estou pedindo, semana que vem, se ele realmente estiver É. lento, a gente vai investigar e vamos ajustar o que é necessário. E ela volta já com perda de peso, quer dizer, Uhum. falei, então que metabolismo É. lento é esse? Tudo bem que a gente reduz o metabolismo com a idade, mas o que você está fazendo, você está sobrecarregando ainda mais esse metabolismo, fazendo com que você não tenha resultado. Uhum. Então, e isso e toda vez que ela volta no meu consultório, eu vou dizer que, assim, eu já atendi muita gente até hoje, eu tenho muito sucesso com emagrecimento. Eu Uhum. posso dizer que 90% do meu consultório é emagrecimento, a Uhum. Quinta Peruna, né? Lá no Rio é 50-50, porque eu faço parte de uma equipe interdisciplinar, que é de cirurgia metabólica e bariátrica. Então, assim, eu tenho os pacientes da Uhum. cirurgia e tenho os pacientes também que são emagrecimento, Certo. mas a Quinta Peruna é 90%. Então, assim, eu não, tenho casos de insucesso? Sim, o Sim. paciente abandona, Sim. aconteceu algum problema, aí Uhum. desvia o caminho, Uhum. mas geralmente é uma situação de sucesso quando ele engrena nesse Uhum. processo. E a gente acaba sendo um educador, né, Sim, Melissa? sim. Então não adianta eu chegar lá, prescrever, vai para casa. Não, eu faço ele entender a importância de cada nutriente, coloco aquilo na vida dele. Uhum. Então não adianta eu também pegar uma coisa pronta, colocar lá e não Uhum. explicar por quê. Ah, por que que eu Sim. tenho que comer de 3 em 3 horas? Você não tem que comer de 3 em 3 horas. Você Uhum. tem que comer sempre que o seu organismo tiver necessidade. E Uhum. isso não quer dizer de 3 em 3 Verdade. horas, né? A gente Não. fala de 3 em 3 horas, isso é um mito, né? É um Aham. mito. Você me Aham. perguntou lá atrás que eu vejo muito em Instagram, né? De falar, ah, não, faz jejum, não precisa comer, só come quando tem fome. Ok, isso funciona para algumas pessoas, para a Sim. maioria das pessoas não, porque quanto mais tempo de jejum, Já. mais fome gerada. Uhum. Então, você comer de 3 em 3 horas, que não precisa ser de 3 em 3 horas, Uhum. acaba te fazendo ter um equilíbrio de Uhum. produção de insulina, de Uhum. saciedade, e aí Uhum. você come menos, você consegue comer e ficar tranquilo, Uhum. porque a outra refeição está logo ali. É. Então, são esses manejos que a gente, como nutricionista, faz, que não tem como não ter resultado. Junto a isso, a atividade física. Eu sempre falo, não existe vida na Terra hoje sem atividade física. Você Uhum. quer respirar,
você tem que fazer atividade física. Então, assim, mas eu não posso porque eu tenho um problema no quadril, no joelho. Ok, eu tô falando de atividade física, pode ser na água, pode ser dançar, pode uma bicicleta, correr, musculação é importantíssimo. Ano passado eu tive num congresso em Denver, foi o maior congresso, na verdade é o maior congresso de nutrição do mundo, e eu nunca tinha visto isso, né? Sempre se falou em musculação aliada à dieta, plano alimentar, mas dessa vez, todas as sessões que eu entrei foram várias simultâneas, milhares de pessoas falando, cientistas falando. Não teve uma pessoa que não falou de musculação. Então, assim, você vê como é importante a massa muscular. É primordial a mulher chegar nos 40, e se ela não chegou nos 40 com essa composição justa, ela tem condição ainda de chegar. Sim. Então, é primordial que ela faça uma atividade de resistência. Um pilates, eu não gosto de musculação, um pilates bem forçado, um funcional, mas tem que ter uma atividade de resistência. Isso aí é condição inegociável. Como você disse, né? O ideal é começar antes, né? A mulher vai chegar nos 40, para chegar nos 40 é isso daqui. Claro. Mas se ela não chegou nos 40, se ela chegou nos 40 sem ter visto isso, essa questão alimentar, se fez tudo errado, há uma luz no fim do túnel, né? Que a mulher tem que saber disso, tem que ter essa esperança. Sempre tem uma chance. Sempre. Se não puder mudar, o que ainda não é mudável, já está, né? Concretizado, você ameniza os prejuízos disso a longo prazo. Minimiza. Então, é sempre, eu tenho paciente de 90 anos que faz musculação, viaja com as amigas, vai andando pro meu consultório, tem equilíbrio. Imagina, musculação é para você andar. Sim. Você sentar numa cadeira e levantar sem ter apoio, ter equilíbrio, atravessar uma rua sozinha. Então, não é só a questão estética, né? É a questão funcional mesmo. Muito bom. Aí, uma curiosidade minha também, que é uma coisa que eu gosto de saber, assim, preciso saber, interessante, acho que é uma dúvida de muita gente. O que você acha como é que é o óleo para alimentação? Com o que a gente deve cozinhar? Que tem muito mito de óleo de coco, óleo de que não pode, que é ruim, o azeite. Como é que é? Então, isso não é só sua, não. Você tem um monte de gente que fala disso. Inclusive, eu gravo uns áudios para Hits FM. E essa semana eu tô falando da margarina e da manteiga. Tá. E já falei do azeite também e do óleo, porque eu acho que são questões que todo mundo deve ter acesso. Né, gente? A questão do óleo é o seguinte: o óleo de canola, girassol, de soja, para mim é tudo a mesma coisa, porque eles estão lá naquele vidro límpidos, filtrados, claro que para ficar bonitinho, né, transposto, aquele muito bonitinho, cristalino, eles têm aditivos químicos, passam por um processo para ficar naquela consistência, naquela textura, naquela cor. Então, assim, eu não acho saudável usar isso, apesar de muita gente achar, vou comprar o de canola, de algodão, ok. Tem gente que não tem condição de comprar um azeite, mas eu digo que a gordura para se cozinhar, que não tem alteração nem com saúde e nem com doença, é o azeite. Certo. Né? Agora, não precisa comprar o azeite caríssimo, extra virgem, para cozinhar. Você vai comprar o azeite barato, azeite de oliva. Porque, não precisa mas se esquentar. Não, você não pode esquentar o azeite extra virgem, porque ele é extra virgem justamente porque é cheio de ácidos graxos e ele foi prensado a frio justamente para manter isso. Você esquenta, você perde isso, vai ficar com azeite comum. Na verdade, o preço dele se refere a isso. Então, eu costumo usar azeite comum para cozinhar e o extra virgem na salada. O óleo de coco é uma gordura boa, é uma gordura natural, mas é uma gordura saturada, apesar de ser vegetal. Então, assim, eu não sou muito fã do uso eu já tive uma paciente que ela tinha alteração em colesterol, magra, malhada, 40 a mais e com colesterol muito alto. E eu não entendia, porque eu pedi exame, ela fazendo, eu mudei, eu alterei o plano alimentar dela e ela não conseguia baixar o colesterol. E eu não entendia aquilo, porque, mas a minha família toda tem. A gente sabe que a genética interfere, mas que o fenótipo é muito mais importante que o genótipo. A gente consegue. Você faz tudo certinho. Exatamente. Né? Mesmo que você tenha genética para desenvolver, né? Porque a gente produz também o colesterol, ele é endógeno. Mas a gente sabe que o modo como vive altera essa marcação, né?
E aí eu fui descobrir, depois de várias investigações, um dia ela falou para mim assim, falei, mas não é possível, alguma coisa você está fazendo, você deve estar me escondendo alguma coisa, porque o que a gente está fazendo, não digo de ficar maravilhoso, mas tinha que ter ficado maravilhoso, mas pelo menos um indício de que diminuiu. Mas não tem nada. Eu falei, não, então você está passando manteiga, você está comendo carne vermelha com gordura. Eu falei, não, a única coisa que eu uso é óleo de coco. Eu uso óleo de coco pré-treino, pós-treino, eu cozinho com óleo de coco, eu faço café. Eu falei, peraí, então já entendi tudo. Você vai tirar o óleo de coco, nós vamos ficar aí uns 20 dias e vamos repetir o exame e pronto. Quer dizer, óleo de coco, uma gordura saudável, mas é uma gordura saturada que tem incidência sobre colesterol. Não é total, mas tem. E era isso que estava fazendo a diferença, entendeu? Para ela. Então, assim, gordura boa, azeite. Certo. Que além de ser boa, ele te protege. Sim. Né? Diferente das outras gorduras. Vou elevar a gordura em altas temperaturas. Todas as outras gorduras, óleo, né? Óleo de soja, girassol, eles produzem compostos que são maléficos, né, em altas temperaturas. E aí eu sempre falo, vai fritar uma batata. Eventualmente a gente tem hoje air fryer, né, que não precisa mais de óleo, mas tem gente, eu gosto de uma fritura. Tá, usa o óleo, frita e joga fora. Certo. O óleo vegetal. O óleo, qualquer porque todos, não vai comprar o de canola. Pra quê? Compra o de soja. Pior que tiver, o mais barato. Porque todos eles vão virar a mesma coisa, vão produzir calor, né? o mesmo efeito. Então, para ficar na comida, azeite de oliva. Certo. Muito bom. Então tá, tô fazendo certo. Eu gosto muito de óleo de coco. Se eu não boto no cafezinho, mas vou diminuir. Se você não é uma coisa eu não sou assim. contra o óleo de coco, entendeu, Melissa? É o excesso, dizendo né? da informação nutricional, né? Porque nesse caso, essa paciente, ela consumia muito óleo de coco. Fora que a gente conta assim, o óleo de coco. A gordura saturada vegetal do óleo de coco. Mas não é só a gordura do óleo de coco. Tem as outras da dieta. E acaba que faz uma conta, né? Tem as que a gente não vê, as que a gente vê e mais as adicionadas. E no total, impacta lá no seu exame, no resultado. Entendi. Isso aí. Doutor, estamos quase terminando já o nosso bate-papo, né? Esse bate-papo delicioso, gente. Esse 10º episódio está lindo, né? Estou muito feliz. Vou dar uma paradinha aqui, te chamar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir o podcast 5, o Estúdio, como é que é? Podcast 5, que é onde a gente grava aqui. Estúdio 5 Podcast. Olha eu aqui, gente, estou emocionada. Então, se você também quiser ter o seu programa, se você quiser fazer a sua entrevista, é só procurar aqui a gente, tá bom? E vamos para as perguntas finais para a doutora Denise. Vamos falar, Denise, da mulher que fala que não tem tempo de nada, da mulher 40+, que fala que não tem tempo de treinar, que não consegue levar a comida para o trabalho, que não consegue fazer, que quer um milagre. Vamos falar da mulher que quer um milagre. Que coisas seriam as orientações básicas para a mulher que tem um estilo de vida agitado, que é mãe, que é esposa, que é empreendedora? Quais as dicas nutricionais que você daria para essa mulher que está numa vida muito corrida e que poderiam gerar algum impacto benéfico para a saúde dela? Melissa, milagre só Deus, né? Não, milagre só Deus, mas assim, eu não acho que é impossível para ninguém. A gente, hoje a mulher 40+, ela está super ativa. Sim. Essa geração, né, que antigamente era uma geração envelhecida, velhinha. Hoje está, né, impactando aí a sociedade, né? Sim. Mas eu acho que tudo é possível para todo mundo, desde que haja organização. Então, assim, ela não tem tempo no dia a dia, se programa no final de semana, não é tomar muito tempo, né? Faz uma compra. Eu vou na quitanda uma vez por semana, eu faço a minha compra da semana inteira, eu não tenho tempo durante a semana, mas eu organizo a minha vida durante a semana. Levar a marmita, não precisa levar, mas também não precisa pedir o sanduíche. Você tem opções, hoje é muito fácil, né? Você até pedir uma refeição, o negócio é você saber escolher. As escolhas saudáveis estão ali, as não saudáveis também. Então, assim, ela não vai ficar sem comer, e nem acho justo. Só acho que ela tem que direcionar o caminho, é o que eu te falei lá atrás. Ela tem que mudar o hábito. Não adianta querer milagre não existe, só Deus. Né? E aí, se ela quer mudar a composição e emagrecer,
ela tem que colocar na cabeça dela que isso é mudança. É É organização. organização e mudança. E não é o trabalho de dia a dia. Ela pode fazer isso num dia. Ah, não tem tempo de malhar. Ok, mas sábado e domingo você não Sim. trabalha? Faz no sábado e domingo. E desde quando a atividade física emagrece? Uhum. Eu não aprendi em livro, nem em artigo nenhum que a atividade física emagrece se não tiver aliado a uma boa alimentação. Uhum. Então, assim, se ela quer emagrecer e não tem tempo para malhar, se ela mudar a alimentação, ela emagrece. Sim. É claro que eu gostaria Ela que associasse, fosse né? junto, principalmente por causa de composição, que é muito mais importante que peso. Isso. Então, as pessoas hoje ficam muito ligadas à balança. Uhum. Eu tenho pacientes que têm 47 quilos e são obesos para mim. É um falso magro porque tem um percentual de gordura alto. Uhum. E tem pacientes de 105 quilos magros, Uhum. porque tem uma composição muscular alta. Melhor. Então, não se vê peso. Uhum. Claro que eu tenho que ver como medida, conferência de dieta e Parâmetro. tudo, mas eu sigo também as avaliações de composição, que para mim é muito mais importante. E essa composição é que determina. Então, se você entra nesses 40 a mais, ou se você não entrou e você muda essa composição através da alimentação e atividade física, você vai para esse caminho que você quer. Não é impossível. Agora, só cresce fácil e rápido planta. Uhum. Então não vai mudar, eu vou ficar um mês comendo direito e malhando. Você não vai ficar do jeito que você quer em um mês, tem que ter paciência. A não ser que você use de artifícios que eu não sou, a não ser que seja prescrito e indicado. Uhum. Nem sempre é, né? Uhum. As pessoas usam muito por Maioria. estética, É. mas assim, tem que ter paciência. E aquilo, pelo menos manter aquilo por 6 meses, pelo menos para você começar a vislumbrar uma coisa legal no seu corpo. E manter aquela meta, aquele Uhum. compromisso, que a maioria das pessoas não tem, né? Querem tudo para Quer ontem. pressa. Aí usa de coisas que a longo prazo Não vão nem se se sustentar. sabe, né? É. O que acontece, que vai acontecer, a gente nem sabe ainda, né? A ciência demora para É. evidenciar, né, os efeitos. Então, como eu disse, eu não sou contra nada, nem a remédio, nem a suplemento. Eu só acho que tudo tem indicação. E que nada disso vale se não houver mudança de hábito. Então, é aquilo, né, Denise? Estilo de vida corrido hoje, eu acho que todo mundo tem, né? Falta de tempo, todo mundo tem o tempo corrido, mas aí a falta de tempo é o que você acabou de falar. Caiu na desorganização, na falta de prioridade, né? Exatamente. Aí eu acho que a mulher, nessa faixa etária que ela quer, e além do mais, ela precisa, porque isso vai impactar o futuro dela, ela, né, evitar minimizar essa perda de massa muscular, essa perda óssea, né, melhorar tudo que vai impactar, não é só a estética e o peso, e vai impactar o envelhecimento. Então, ela tem que ter prioridade, porque vida corrida hoje todo mundo tem. Então, falta aí, igual a doutora Denise falou, falta organização, falta boas escolhas, porque você tem opção, né? Falta ali uma orientação. Exatamente. Estamos nos despedindo, tá? Estou muito feliz, te agradeço muito por você estar aqui com a gente. Foi um grande prazer, estou emocionada, estava louca por esse podcast. Ó, gente, todo mundo vai ver esse podcast. E gostaria que você deixasse suas considerações finais agora para o ano que vem. O que você pode falar para essas mulheres de inspiração, que você é uma inspiração, que se pratica esporte, é coordenadora, vive na ponte aérea. Então, deixe essa mensagem final e muito obrigada por você ter vindo. Ai, que isso, Melissa, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, eu adoro falar de nutrição, é uma coisa que eu amo, acho que quem me conhece sabe, né, que eu tenho o maior prazer de falar do meu trabalho. As considerações são que acreditar que tudo é possível, tudo que está ao nosso alcance é possível, né, então se você tem vontade de mudar, não está satisfeita com seu corpo, com o seu estilo de vida, nunca é tarde. Eu tenho 54 anos e pratico minha atividade física, para mim é igual tomar banho, não consigo viver sem, não é uma coisa que eu fui sempre assim, eu pratico atividade física desde nova, mas não como eu pratico hoje, e eu vi essa necessidade, né, através da minha idade, tem 1 ano que eu estou na menopausa, e eu não tive nenhum sintoma, justamente por isso, né, por essa mudança. Desde quando? Eu nunca precisei emagrecer, eu nunca fui acima do peso, mas eu sempre tive essa preocupação com a alimentação, sempre gostei do alimento.
sem entender muito, só fui entender quando eu fui fazer nutrição, e sempre tem que cortar isso. Acoplei isso na minha vida. Porque, na minha vida, dos meus filhos, né? Então, não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível. E você vê o reflexo disso, que todo mundo fala, Denise, você tem uma disposição. Eu sou otimista por natureza. Eu sou uma mulher otimista, sempre fui. Eu acho que isso ajuda muito também. E sempre procurei também fazer o melhor para mim e para os meus. É o que eu falei com você, né? De não ser uma coisa só minha. E essa alteração fez com que eu chegasse também melhor, né? Nessa idade que eu tô. Eu espero viver 105 anos, mais ou menos. Mas eu quero chegar lá bem, malhando, pedalando, jogando tênis. E claro que a alimentação, a minha genética é muito boa, mas se eu tivesse uma genética boa e não tivesse uma boa alimentação, eu não estaria bem, né? E a gente nunca acha que tá bem. Eu sempre acho que eu preciso de mais. E não, claro que a nutricionista também tem as suas falhas, os seus erros. Denise, você tem um dia que você pisa, você erra. Digo, não, isso aí eu não tenho. Eu acho que isso não me cabe e nem consigo. É uma coisa que não me faz bem, então você não vai me ver tomando um refrigerante, por exemplo. Se me encontrar tomando refrigerante, pode me internar, entubar e acabou, Denise. É uma coisa que eu não concebo, uma coisa que não é saudável, que não me faz bem, eu ingeri. Mas é claro que final de semana a gente sai da rotina, come uma comida diferente, bebe, come meu pastelzinho lá, que eu frito, não é assado, mas é uma fritura por semana. Então, assim, são essas concessões e essas coisas que eu deixo sempre registrado, Melissa, que é o que todo mundo quer, equilíbrio. Deixa a vida mais leve, né? Deixar a vida mais leve, chegar nesse ponto que você pode fazer isso sem preocupação, né? Mas tem que ter esse caminho. Então, o meu conselho é esse. Se permita ser feliz com o que você tem, com o que você pode alcançar e faça a mudança na hora. Vou começar agora, final do ano, é a hora. Eu recebo paciente no meu consultório. Essa semana eu atendi um paciente que falou, eu tô na hora errada, né? Eu falei, não, a hora certa é agora. Você já vai para sua ceia de Natal, para sua virada do ano com outro pensamento, com cuidado. E 2025 vai ser um ano maravilhoso, porque você já vai entrar nele de outra forma. Então, a hora é a hora que você decide. E estou aí para o que precisar. Para quem precisar e ajudar, quiser mandar perguntas depois, Melissa, para mim você me encaminha. Tenho o maior prazer. E se Deus quiser, 2025 tá aí, a doutora Denise pode voltar para bater mais papo sobre coisas diferentes com a gente. Porque ela tá sempre com novidade, ela é internacional, então vai ser ótimo. Obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada Denise, muito um beijo para todos. Muito obrigada, Melissa. Até a próxima. Muito obrigada.